Deus rejeitou os judeus e nem os judeus rejeitaram a Deus. A gente ouve essa narrativa, infelizmente, até no meio cristão. Nas minhas experiências iniciais com o evangelho, quando eu comecei a me familiarizar nesse meio cristão, eu ouvia essas falas de que o Israel de hoje, que mora lá em Israel, não era mais o Israel de Deus, e nós, Igreja de Jesus, somos o Israel de Deus. E a princípio eu acreditei que era assim, os judeus rejeitaram a Jesus, os judeus crucificaram Jesus, eu pensava dessa forma. Mas na medida que eu comecei a ler a Bíblia, eu percebi que não é assim. Quem rejeitou Jesus foram os religiosos, os doutores da lei, os fariseus, e nem todos eles, porque muitos deles se converteram a Jesus. Inclusive Paulo era um doutor da lei, era fariseu, e ele se converteu a Jesus, e dentre eles muitos outros, né? Todos os apóstolos são judeus. Então a igreja primitiva era 100% judia, não existia gentios, não existia povos de outras nações cristãos, todos judeus. Então como que os judeus rejeitaram a Jesus? Não, essa informação é uma narrativa que se construiu muitíssimo equivocada. E olha só, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 11, ele diz assim: porventura, pois, terá Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Então, assim, Paulo dizendo aqui que Deus não rejeitou os judeus, ele é judeu, ele está dizendo, eu sou israelita e eu sou cristão. O evangelho só chegou a nós por causa dos apóstolos, eles que fundaram, né, lançaram os primeiros fundamentos da igreja primitiva. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que te sustenta. A raiz de Davi, Jesus Cristo, judeu, da descendência humana de Davi, e é ele que nos sustenta. Então vamos nos gloriar contra a descendência da promessa e da aliança, porque fomos alcançados? Ele diz assim: dirás, pois, como eu, que sou gentia, e todos quantos mais não são israelitas, devemos dizer, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Foi isso que aconteceu, alguns ramos, então não foram todos, foram algumas pessoas, alguns religiosos que rejeitaram a Jesus, não todos. Aí ele fala assim: bem, pela tua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme, não te ensoberbeças, mas tema. Então não se ache, não pense que você substituiu os judeus que Jesus veio salvar. Não substituiu, você só faz parte. O galho foi arrancado para você ser enxertado, tá? Então ele diz assim: pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Deus resiste ao soberbo. Então não sejamos soberbos como cristãos. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, mas ele é severo também, ele está dizendo aqui. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, bondade de Deus, se nela permaneceres. Se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu será cortado. Então, se ensoberbecer e se não permanecer, também seremos cortados. Então, assim como alguns judeus foram cortados, qualquer um de nós pode ser cortado, né? E veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas iniquidades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Você pode dizer, mas e atualmente? As pessoas que ainda rejeitam Jesus, que ainda não aceitam Jesus lá em Israel? Eu te pergunto, aqui no Brasil, todos aceitaram Jesus? Lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Ásia, né? Na Europa toda lá, todos aceitaram Jesus?
não. Então, esses dias eu vi uma pessoa falando assim, mas a plenitude dos gentios já aconteceu. O que é a plenitude dos gentios para Deus? Será que não é um mínimo de compreensão, né? Um mínimo de temor? Porque muitos escandalizam a Israel com essas falas. Muitos cristãos, cadê a gratidão e a misericórdia? Cadê esta união, né? E essa busca de Deus em santidade para que se complete em nós o propósito de Deus, para que a gente possa refletir essa luz a todos os povos? Cadê isso? Então, como que já aconteceu a plenitude, né, dos gentios? Eu não vejo essa plenitude, principalmente na questão do conhecimento, porque a gente ouve muitas e muitas narrativas bíblicas que não estão de acordo com os fatos, né? E qual a diferença de um fato e de uma narrativa? O fato é verificável, a narrativa vem imbuída de opinião, de distorção, né? De conceito, às vezes de preconceito. Entende? Então, assim, existem muitas coisas que ainda o povo de Deus precisa crescer para que essa plenitude de graça nos alcance e por meio de nós outros sejam alcançados. E não nos enganemos, a igreja cristã é 100% judaica inicialmente. O evangelho foi implantado e regado pelo sangue dos apóstolos, exceto João, que morreu preso numa ilha. Todos foram mortos com torturas horríveis, derramaram o sangue para implantar a igreja cristã, né, e o evangelho de Jesus Cristo. E além deles, daí teve mais Estevão, que foi apedrejado. No total foram 17 mártires para implantar o evangelho de Jesus Cristo. Então, amados, se você hoje foi alcançado, é porque muito sangue de judeu foi derramado. Então, não fala essa besteira de dizer que a igreja cristã, evangélica substituiu os judeus. Nunca substituirá. Nós fomos agregados, nós fomos acrescentados, e todos quantos crerem serão acrescentados pela graça do Senhor Jesus. Mas as promessas dele e os propósitos dele com a relação a Israel continua valendo, porque Deus não nega a sua palavra e os seus dons e as suas promessas são irrevogáveis. Amém?